Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Este vídeo é uma análise do dia 27 de julho, uma quarta-feira, dia de muitos jogos bons. E eu farejei aqui com meu nariz de green e achei alguns jogos interessantes aqui para colocar dinheiro no bolso, tá? Então, por mais que tenha jogos no México, tem muitos jogos bons, tá? Na Argentina. Eu separei esses 4 jogos para o vídeo não ficar grande. E são jogos que eu encontrei muito valor na pré-live e também para você fazer uma entrada em live, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro jogo da Copa do Brasil aqui, que é o Atlético Goianiense e Corinthians, tá? O Atlético Goianiense e Corinthians, pelas casas de aposta, tanto a Bet365 quanto a XBet, ele não tem um time favorito. Então, você vai ver aqui, ó, uma odd bem regulada. As casas não veem um time favorito para esse jogo e eu vou te explicar por quê, tá? O Atlético Goianiense é um time que se fecha muito em casa. Vou te mostrar aqui, ó. No último jogo agora, ele perde de 1-0 para o América Mineiro, nesse final de semana. Ele perde 1-0 para o Fortaleza, que até então estava ali último e penúltimo. Só que no jogo de mata-mata, preste atenção que o Atlético ele ganha de 3-0 em casa, tá? Ele perde de 2-1 para o São Paulo em casa no Brasileirão. Ele faz o seu golzinho, mas toma dois. O São Paulo também toma muito gol. É um time que faz, mas toma muito gol. E tem o Atlético Goianiense e Goiás, que no primeiro jogo da Copa do Brasil, isso aqui que é interessante, vocês precisam entender. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense se segurou e ele deixou para resolver na casa do adversário. Na casa do adversário, cara, ele pressionou o Goiás até o final. E ele fez 3-0 nesse clássico na casa do Goiás. Então, ele segurou o resultado no primeiro jogo e ele se expõe mais no segundo jogo. Isso é uma tendência do Atlético Goianiense, tá? Aqui você vai ver também, ó, por mais que o 2 esteja aqui em cima, foi 2-0 pro Olímpia lá. Então ele tomou 2-0 lá, parecia que estava tudo perdido e tudo mais, e quando ele chega em casa ele vai para cima. E com essa ida para cima, ele garantiu a sua classificação na Sul-Americana, ele garantiu a sua classificação na Copa do Brasil. Não é um time fácil de ser batido, não é, porque geralmente a galera olha Atlético Goianiense, olha o Corinthians e fala, putz, o Corinthians vai ganhar com facilidade, e não é bem assim. Se você for com essa tendência para esse jogo, você pode acabar tomando um head à toa, tá? O Atlético Goianiense é um time que se fecha no primeiro jogo e ele tenta resolver, independente de onde seja, o jogo na casa ou no segundo jogo, tá? Então ele concentra essas forças pro segundo jogo. Já o Corinthians não é um bom visitante, tá? O Corinthians não é um bom visitante. Primeira coisa aqui, você não pode se iludir com esse jogo do Corinthians contra o Galo. O Galo é um time fortíssimo, um dos líderes ali do Brasileirão, mas você não pode se iludir com esse jogo. O Corinthians ganhou do Galo lá, então vai ser fácil, vou ganhar o Atlético Goianiense, que não foi bem assim. O Galo estava em cima do Corinthians, e o Corinthians achou um gol de cabeça e achou um pênalti, tá? Não estou tirando o mérito do Corinthians, mas você não pode usar esse jogo como um parâmetro, tá? O Corinthians, como visitante, ele perde 3-1 para o Ceará, ele perde de 1-0 para o Santos. Pela Copa do Brasil, o jogo já estava ganho, ele perdeu de 1-0, tipo, ele não tinha nada de jogar a, 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 a perder, né? Fora de casa, ele faz 1-0 no Boca, pela Libertadores, e assim consegue lá sua classificação, né? E perde para o Fluminense de 4-0 também pelo Brasileirão. Então, assim, o Corinthians resolveu em casa e deixou o segundo jogo tranquilo para a volta. Tá? O histórico do jogo, do histórico dos encontros das equipes, as equipes se encontraram esse ano, foi 1-0 para o Corinthians, lá. E aí você vê 1-1. A minha tendência aqui para esse jogo, quero que vocês entendam, é que, como é um jogo de ida, as equipes não vão se expor tanto. As equipes vão se segurar. O Corinthians vai se segurar para levar esse jogo para casa e resolver em casa. Óbvio que se ele achar uma chance, ele vai tentar matar esse jogo lá na casa do Atlético. Da mesma forma, o Atlético também, não acredito que o Atlético vai se expor tanto, por saber que o Corinthians é um time forte, mas também eu acredito que o Atlético vai buscar ali ser 1-0 e vai se retrancar. Então é um jogo para quem vai operar no ao vivo, é um jogo para prestar bem atenção como vão ficar as linhas, né? Essas linhas vão subir, você entender ali no calor do jogo, entender, tipo, se o Atlético está indo mais para cima, se ele estiver pressionando, se o Corinthians vai recuar e esperar o Atlético para ganhar no contra-ataque, isso é bom você analisar, tá? Mas a minha entrada aqui para você que é pré-live, uma tendência boa, se você quiser
uma dica, né, para esse jogo. Perceba que os últimos encontros foram todos under 2,5. Então, tivemos menos de 2 gols e meios aqui, todas as partidas. E você vê que em casa, geralmente, é menos de 2,5, menos de 2,5. Aqui foi 3-0, mas era um jogo de volta, ele precisava desse resultado, tá? Aqui você vê under 2,5. Nos jogos do Corinthians, fora de casa, você vê que um under 2,5. Então, eu acredito que esse jogo seja para under 2,5, tá? Outra entrada que eu faria também aqui nesse jogo do Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense é um time que faz muito escanteio. Então, vou puxar algumas estatísticas para você aqui, ó. 6 escanteios em casa. Vou puxar de outro jogo aqui para você. Contra Fortaleza. Estatística. Você vai ver aqui, ó, 5 escanteios em casa. E o Corinthians, da mesma forma, deixa eu fechar aqui. O Corinthians, da mesma forma, é um time que cede muitos escanteios para o seu adversário. Pelo estilo de jogo também, por jogar mais recuado, mas é um time que cede muitos escanteios para os seus adversários. Então, você vai ver aqui, ó, escanteios, ó, 6, fora de casa, né? É um time que joga mais retrancado e cede muitos escanteios. Então, eu também entraria no mercado de mais 4 escanteios para o Atlético Goianiense. E em um outro site de análise, que eu não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas o outro site de análise também, eu apostaria uma moeda, jogaria uma moeda em menos um gol no primeiro tempo, tá? São dois times que jogam muito retrancados, se estudam demais, então pode sair aí menos de um gol no primeiro tempo. Então, under 2,5 nesse jogo, mais de 4 escanteios para o Atlético, under menos de um gol, ou under 0,5, né? Depende da sua casa de aposta, nesse primeiro tempo para esse jogo, beleza? Bom, o segundo jogo que nós vamos analisar aqui é Flamengo e Atlético Paranaense, tá? O Flamengo, por sua vez, é um grandíssimo favorito para esse jogo, segundo as casas de aposta. Nos últimos 5 jogos, tanto fora quanto dentro de casa, o Flamengo ganhou 4 e perdeu apenas 1 para o Corinthians. Tá? O Flamengo em casa ganhou os últimos 6 jogos, tá? E perdeu para o Fortaleza, dentro de casa. O Flamengo é um time que não recua quando faz um gol. O Flamengo vai tentar resolver esse jogo em casa, tá? Já o Atlético Paranaense não é um bom visitante, tá? Convenhamos, eu vi o jogo deles contra o Bahia, tipo assim, por mais que você tenha visto aqui 2-1, mas o Atlético Paranaense, ele jogou no erro do Bahia. O lateral do Bahia toma um escorregão e eles fazem 2 gols, eles acham 2 gols ali. Então, com certeza, o Atlético Paranaense vem retrancado, ele não vem para resolver esse jogo no Maracanã. Se o Atlético Paranaense se recolher, o Flamengo vai enfiar uma goleada nele. Então, provavelmente, é um jogo já aí para muitos gols, tá? Não acho que o Flamengo vai se segurar para um jogo de ida, ele vai tentar resolver isso no Maracanã para ir com uma vantagem boa aí para o segundo jogo, tá? Então aqui nesse jogo eu iria de Flamengo vence o primeiro tempo, over também mais de um gol, né, no primeiro jogo. Se você quiser ser mais ousadinho assim, você coloca aí over 1,5, mas vai com moderação, over 0,5 aí, mais de 0 gols aí no primeiro tempo. No jogo inteiro, over 1,5. Acho que sai mais de um gol nesse jogo. Como eu disse, o Flamengo não vai parar. E o Atlético Paranaense tem um probleminha na defesa dele. Ele sempre tá levando ali um golzinho. Também é um time, como o Atlético Paranaense é um time que cede muitos escanteios para os seus adversários. Então eu também iria de mais de 6 escanteios nesse jogo, se você estiver fazendo um bingo, né? E uma entrada extra aí que eu deixaria para vocês como vai estar lotado e tudo mais, eu acredito que o Flamengo vai desde o primeiro minuto para cima do Atlético, ainda mais pelo histórico, né? Ano passado o Atlético Paranaense eliminou assim, o Flamengo dentro de casa, empacando aí 3-0, então eu colocaria aí um over 0,5 escanteios, mais de 0 escanteios nos primeiros 10 minutos. Tá? Odd tá boa, odd 2. Eu deixaria uma moeda aí que é uma entrada interessante de muito valor. Provavelmente essa odd vai derreter,
Eu acredito que vai iniciar o jogo, o Flamengo vai para cima do Atlético Paranaense, tá? Bom, o próximo jogo aí nós vamos analisar é do Campeonato da Colômbia. A Copa da Colômbia também vai acontecer amanhã. É um jogo de 8 horas da noite e é um jogo de ida, tá? Entre Milionários e Fortaleza, óbvio, Fortaleza de Colômbia. O mercado está dando aqui para Milionários a vantagem do primeiro jogo, tá? Só que o Milionários em casa é um time totalmente under, tá? O Milionários em casa. Você vai ver aqui, ó, nos últimos jogos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, ele venceu de 1-0 e empatou o restante dos jogos, tá? E sempre 1-0, 0-0. Então, você... E se você vê o Fortaleza também fora de casa, também é um time que ele toma ali um gol, ou faz um gol, ou faz dois. Você vai ver aqui, ó, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos você vai ver aí que ele, em 10 jogos aí, 9 foi under 2,5. Então a minha entrada para esse jogo, por ser um jogo de ida também, e já é costume dos times, eu indico vocês aqui a meu palpite, né? Para esse jogo é under 2,5, por ser um jogo de ida e pelos times não serem times goleadores, sabe? Eles vão fazer um gol e vai se retrancar e vai segurar para o jogo de volta, tá? Não tem muito o que fazer aqui nesse jogo, tá? Já o jogo de Tolima e Independente Medellín já é uma situação totalmente contrária, né? O Tolima é um time forte, foi eliminado pelo Flamengo agora na Libertadores, chegou bem na Libertadores. E é um jogo muito grande que eu acredito que o Tolima vai tentar, de todas as formas, resolver esse jogo dentro de casa. Tá? Ele vai tentar resolver esse jogo dentro de casa, já para ir para o segundo jogo com uma vantagem. Já o Independente Medellín vai aproveitar esses espaços, né, que o Tolima vai deixar e vai para cima também. Então eu acredito de verdade que nesse jogo over 1,5 no jogo todo, ou ambos marcam. Ambos marcam, já fica, porque você vai ver aqui que o Independente Medellín é um time que toma gol e também faz muito gol, tá? Ele sempre deixa o golzinho dele. E o Tolima também. Eles se encontraram aqui, ó, nesse mês, tá? No dia 10, e foi 1-1 jogo. Ambos marcam e 1,5. Então, esse jogo já serve um pouco de parâmetro pra gente. Óbvio que esse jogo é um jogo agora de mata-mata, é uma outra competição. Mas eu acredito que esse jogo é um jogo para ambos marcam, ou se você, cara, sou um pouco mais medroso, um pouco mais cauteloso, vou colocar no bingo aqui, você coloca aí over ou in. Então, esses são os jogos para essa semana, na verdade, para esse dia 27. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo faz sentido para você, deixa um like e já se inscreve no canal, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Eu quero que você deixe também um comentário aqui do que você quer ver nesse canal, o que você espera desse canal também. E nos vemos aí no próximo vídeo, beleza? Tamo junto.